Olá, amigos da Rádio Web Amor e Luz. Estamos aqui novamente para mais esse encontro, para mais esse momento de sonhos, de realizações, de reflexões, para apresentarmos o programa Espiritismo e Atualidades. E hoje nós já estamos aqui com a nossa equipe posta para podermos falar um pouco sobre esse tema tão fantástico. E nesse momento eu quero chamar a nossa companheira Cecília. Dê as suas considerações iniciais. Olá, bom dia, amigos. Estamos aqui para mais um programa, né? Hoje eu estou iniciando nessa rádio, né? Minha estreia. E eu estou muito feliz de estar aqui junto com vocês, né? Hoje nós vamos abordar um tema que é tão delicioso de falar, né? Nós teríamos, assim, muitas horas e dias a fio a falar sobre os sonhos e sonos, porque é uma curiosidade, inclusive particular de cada um, né? E deliciosa de saber mais a respeito, né? Vamos lá, então. Ok, agora vamos chamar a nossa companheira Mônica Souza. Bom dia, estamos aqui novamente, juntos, nesse sábado de manhã, com esse tempinho gostoso, agradável, temperatura amena. Vamos, então, amenizando os nossos corações juntos aqui para mais esse programa, que sejamos felizes. Obrigada pela companhia de todos. Muito obrigado. E antes de fazermos qualquer considerações iniciais sobre o tema desse programa, nós vamos fazer a nossa prece inicial, que é o pedido aos amigos espirituais que nos abençoe, a Deus, nosso Pai, e ao nosso irmão Jesus, que o tempo todo está conosco. Para isso, eu vou chamar a nossa companheira Mônica, para que faça a prece inicial do nosso trabalho. Obrigada, Xavier. Então, vamos serenando nossos corações, nossa mente, nos unindo de mãos dadas com Jesus, nosso mestre, guia e modelo, agradecendo a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade de nos reunirmos aqui para falar um pouco sobre aquilo que estudamos, que buscamos na doutrina, que é nosso aprimoramento espiritual, tanto dos amigos encarnados quanto dos desencarnados que nos acompanham sempre, nos trazendo essa energia boa, positiva, calorosa e amorosa. Que possamos ter um programa, uma fala, uma conversa que nos traga esclarecimentos, nos ajudando no nosso dia a dia. Agradecemos a Deus e a Jesus e aos amigos espirituais. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus e graças a todos os amigos espirituais. Então, amigos, hoje nós estaremos falando sobre sonhos. E antes de adentrarmos ao tema propriamente disso, eu quero fazer algumas considerações com relação a esse tema. O tema sonho, ele é abordado de várias formas. Dentro da visão espiritualista, dentro da visão de candomblé, dentro da visão de Umbanda, dentro da visão do catolicismo, do Chechen Noé, enfim, de vários segmentos religiosos. E cada um tem a sua interpretação. E preocupado com isso, nós definimos o nosso programa como Sonhos na Visão Espírita. Nós tentaremos passar para vocês, e nós temos 3 textos que nós nos pautamos para poder falar sobre esse tema. E esses 3 textos ficarão à disposição, o link, para passar aquelas pessoas que quiserem se aprofundar um pouco mais no conteúdo. Dito isso, é importante dizermos que, ao falarmos de sonhos, nós temos que falar de sono, porque eles estão intimamente ligados. E o sono, o que é? O sono, ele é a necessidade da nossa matéria em repousar-se. O espírito não precisa de dormir, de descansar. Pelo contrário,
O nosso espírito, quando ele tem a sua primeira oportunidade de dar a sua saidinha do corpo, ele o faz. Mesmo quando nós estamos naquele sono de vigília, tranquilo, aquele soninho que nós sabemos que está acontecendo à nossa volta, né? É o momento necessário para que o nosso espírito se afaste da matéria, né? Ele continua ligado à matéria, porque se romper, não existe mais vida. Ele é ligado pelo cordão de prata, mas ele sai. E ao sair, o nosso espírito, ele vai de encontro àquilo que ocorre conosco no nosso dia a dia, que é o que nós chamamos de consciência presente. Ou seja, todos aqueles fatos que ocorreram conosco durante o dia, ou durante os dias, ou semanas, ou mês, ele está no nosso consciente. E o nosso espírito vai de encontro a esses momentos. É por isso que nós sempre comentamos nos nossos estudos de que é fundamental e importante nos prepararmos para dormir, né? Pedir a proteção do nosso Pai, do nosso anjo guardião, para que possamos ter uma noite agradável, uma noite tranquila, serena, e fazer da mesma forma quando acordamos. Obrigado, meu Pai, pela noite de descanso, de repouso. Agradecer por aquela noite e para que você possa ter um bom dia. E isso é fundamental, porque, como eu disse agora há pouco, o nosso espírito, quando ele se emancipa da matéria, a tendência dele é ir de encontro àquelas situações, por exemplo, que nos incomodou durante o dia anterior, ou no mesmo dia, ou dias atrás, porque isso está no nosso consciente. E se foi alguma coisa muito ruim, o nosso espírito vai estar próximo a essa situação que nos incomodou. Por isso a necessidade de se preparar para o descanso. E quando você entra naquela parte do sono mais pesado, é justamente onde vem os sonhos. Ah, mas Xavier, eu sonhei que eu tinha sonhado uma noite bonita, mas eu não lembro de nada. Então, é assim, muitas vezes o plano espiritual nos permite ter o sonho como insights, às vezes de alguma informação, ou de um momento muito auspicioso que nós tivemos, ou de alguma situação mais conflitante. E só nos é permitido recordar aquilo que não vai nos incomodar. É por isso que nós temos insights nos sonhos que fica difícil de nós entendermos e compreendermos. E é importante dizer também que cada caso é um caso. A proposta não é fazer aqui a interpretação do sonho, mas dizer como é que o plano espiritual nos utiliza para passar mensagem através dos sonhos, né? E aí nós temos que estar atento em tentar visualizar o que é esse sonho, sem ficar naquela massificação de querer descobrir a qualquer custo e começar a buscar em todos os caminhos resposta para isso. Nós temos a visão espírita, como eu disse, como nós temos a visão da psicologia, onde Freud estabelece, por exemplo, uma relação do sonho com alguns animais. Mas isso é na visão da psicologia, que tem seus fundamentos, né? E a nossa proposta é trabalhar na visão espírita. Tá bom? Então, assim, feito essas considerações iniciais, nós vamos iniciar o nosso programa. Já temos perguntas aí que estão nos aguçando, né? E para nós é importante essas perguntas, para que a gente possa ir esclarecendo esses nossos colegas que estão aqui conosco, né? Eu vou iniciar, então, com a primeira pergunta, da nossa companheira Salete. Ela pergunta assim: eu gostaria de saber se é normal não lembrar nunca dos sonhos. E aí eu vou chamar a Mônica para responder sobre isso. Mônica, é normal nós não lembrarmos dos nossos sonhos? Bom dia, Salete. Obrigada por estar conosco, minha querida. Tudo é normal, Salete. Tudo é normal.
Por que nós não lembramos dos sonhos? Quando nós dormimos, o nosso espírito se afasta, se liberta do corpo físico. Só que o nosso sono, ele existe em graus. No primeiro momento, aquele pequeno cochilo, fechamos os olhos, acordamos. Depois, no segundo momento, é um sono leve, mas nossa respiração fica mais lenta, mais calma, nossos batimentos cardíacos também. Num terceiro momento, nós temos o sono REM, que é onde o nosso coração já começa a acelerar, os nossos olhos mexerem, é no momento em que nós sonhamos. Só que, devido às nossas preocupações do estado de vigília diária, nossos medos, nossas ansiedades, nem sempre conseguimos nos desprender totalmente. O espírito está distante, nós sempre sonhamos, todos nós sonhamos, mas nem sempre essas imagens, essas impressões que o espírito teve durante essa emancipação da alma ficam gravadas no corpo físico, exatamente porque estamos ainda agitados, estamos ligados muito ao nosso dia a dia. Então, o nosso corpo, ele é grosseiro, é pesado, e as impressões ficam no espírito. E nem sempre nós conseguimos gravar, lembrar, mas elas estão gravadas na nossa mente. Isso não significa que esses sonhos, essas imagens, essas impressões não ficaram gravadas na nossa mente. Está lá, arquivada. No momento oportuno, se for necessário, através de uma intuição, de uma inspiração, nós vamos ter um insight, que nós dizemos, que até o Xavier falou aí na apresentação, desses sonhos que estão lá guardadinhos na nossa caixa mental. É por isso, Salete. Um abraço, minha querida. Ok, muito obrigado, Mônica. Agora nós temos uma nova pergunta, que, aliás, são 2 a 3 perguntas. Eu vou passar uma dessas perguntas para a Cecília, do nosso amigo João Luiz. O João Luiz pergunta algo que a gente comentou agora há pouco, Cecília. Por que é importante nos prepararmos para dormir e ter um sono tranquilo e sereno? Oi, João Luiz. Bom dia para você também. Obrigada pela pergunta, viu? João, é assim, durante o nosso sono, né, o nosso espírito, ele tem, assim, experiências notáveis, né, maravilhosas, né, coisas que tá aflorado dentro da gente, coisas em nosso inconsciente, né. Então, desculpa, volta à pergunta, Xavier. Por que é importante nós nos prepararmos antes de dormirmos, né, com uma prece, por exemplo? Sim. Porque a gente tem que, no momento, um pouquinho antes de dormir, o ideal é que a gente entre em prece, em oração, que traga para dentro de nós pensamentos bons, boas ideias, né? Pensamentos edificantes, tranquilos, né? Porque tudo isso vai fazer que tenhamos uma sintonia no bem, né? Entraremos em contato com nossos amigos espirituais, né, os amigos de luz, de Jesus, né, quando a gente eleva nosso pensamento, o que a gente traz para dentro de nós, né, influências boas, é como na vida mesmo corpórea, é o plano espiritual, quando a gente tem pensamentos, atitudes, ações boas, quem é que a gente está, assim, atraindo para perto de nós, para próximo? São amigos do bem, que querem, desejam o nosso bem, que estão ali a nosso dispor para nos auxiliar no que for possível, sempre com aquele olhar de caridade, né, de nos ajudar em tudo, quanto a gente precisa a ser esclarecido durante esse desprendimento, né, do espírito e nosso corpo, né, por isso é importante a prece, é também ideal que nós, nesse momento de dormir, que a gente possa ler uma leitura, né, edificante, agradável, né, ler um pedacinho do Evangelho de Jesus, qualquer livro que nos traga boas palavras, boas lembranças, que nos ligue, que nos religue a Deus, essa que é a verdade, né? Então, assim, não é bom que nós ficamos assistindo filmes que não traz nada de agradável para a gente, que a gente não fique conversando ou pensando em coisas
que não nos agrega em nada no bem, né? Porque senão a gente vai imprimir isso dentro de nós e nosso espírito, sentimentos ruins também de preocupação, de pensamentos que não, de talvez egoísmo, algum sentimento que não é bom. A gente precisa ter paz, né, no momento que vai descansar um pouquinho. Então, a vigília e depois o sono. No momento que nosso espírito se desprender um pouquinho, né, do nosso corpo físico, grosseiro, que vai ficar ali para descansar o corpo, é tão agradável você dormir em paz, né, se conectar ao mundo espiritual, com esses amigos, com esses entes que só querem o nosso bem, e a gente também quer o bem dele. Tanto vale nos lembrar que, às vezes, em nossos sonhos, somos levados para regiões maravilhosas, até celestiais, e por que não é verdade? A gente pode se dirigir, na verdade, para onde a gente desejar. O que vai depender? A gente se colocar nessa situação, né? A gente desejar que a gente vá para lugares do bem, que encontremos com pessoas que vão nos esclarecer, nos auxiliar, e até nós podemos ir a lugares auxiliar também, em auxílio, se estivermos e se tivermos colocado em condições para isso. Tanto a gente pode ser auxiliado nesse momento do sono físico, né? A gente vai para lugares bons para receber auxílio, mas também podemos ir a determinados lugares para auxiliar também. Depende da gente, depende principalmente e unicamente de nós. Então, o momento que antecede o sono físico é um momento, sim, da gente se religar com Deus, fazer nossas preces, né? Pedir ajuda de nosso anjo guardião e, acima de tudo, já ter gratidão por esse momento do sono e dos sonhos, porque é onde nós vamos nos revitalizar. Nós, quando acordarmos, a gente já vai estar assim, como se tivesse o corpo descansou, mas o espírito está cheio de alegria, está cheio de gratidão pelo que visualizou, pelo que vivenciou no mundo espiritual, que é lá, que é o lugar nosso, na verdade, real, né? É a nossa casa. Perfeito, Cecília. Muito obrigado pelas suas considerações. Muito boa. Obrigada, agora, temos aqui uma nova pergunta de um outro companheiro nosso, o Alexandre. O Alexandre pergunta: podemos prever o futuro em nossos sonhos, Mônica? Opa! Oi, Alexandre. Tudo bem, meu querido? Obrigada pela pergunta. Sim, durante os sonhos premonitórios, na Bíblia nós temos vários exemplos. Vamos começar lá a falar da Bíblia. Na Bíblia tem vários sonhos premonitórios. José recebeu o anjo Gabriel avisando da gravidez, da chegada de Jesus. Abraão teve essas revelações como o pai de toda uma nação. Moisés, lá no Monte Sinai também, são prevendo coisas do futuro. Nós temos esse recurso espiritual quando temos essa emancipação da alma durante o nosso sono físico, que, como disse bem a Cecília, é para refazer as nossas forças, as nossas energias, e até para aliviar as pressões psicológicas que temos. Então, esse prever o futuro, nem sempre nos é permitido. A espiritualidade também cuida disso. Por que nós podemos prever o futuro? Os nossos amigos espirituais, quando estamos no plano espiritual durante o sono, eles podem nos avisar de algo que vai acontecer, até para já nos preparar para lidar com aquilo no momento futuro. Porque uma coisa que é bom observar, Alexandre, o tempo é diferente. O tempo que o tempo tem é uma coisa da Terra, do nosso planeta. No mundo espiritual, esse tempo não existe. Ele é um futuro atemporal, digamos assim. Então, nós podemos sim ter esse pressentimento, prever o futuro, até para nos auxiliar, ou para que possamos auxiliar alguém do nosso convívio. O importante é que nós tenhamos sempre confiança
em Deus, nos amigos espirituais, que nos traz, que permite que tenhamos esse conhecimento antecipado de algum fato, e com certeza eles estarão nos auxiliando no momento em que ele se fizer acontecer. Eles estarão do nosso lado, sim, com certeza. Então, agradecemos a Deus essa possibilidade, essa questão de prever também está muito ligada à mediunidade, quando nós estamos com a mediunidade bem equilibrada, bem trabalhada, bem desenvolvida, nós temos também essa questão de prever os nossos sonhos. Então, vamos agradecer essa oportunidade e continuar confiando naquilo que está por vir, que são os nossos amigos, companheiros da espiritualidade, que estão conosco, nos trazendo essa informação, permitindo, que, aliás, às vezes a gente até programou lá antes de encarnar. Né? Nós temos o livre-arbítrio, cá e lá, programamos alguma coisa, aí então ficou determinado que em algum momento vai acontecer algo, mas nós, aqui do plano espiritual, vamos te alertar, para te auxiliar. Então, temos que agradecer. Maravilha. Vou aproveitar a oportunidade e agradecer a presença de alguns amigos que estão aqui conosco, como a Monique Papa, né? A Dagmar Aparecida Gomes, né? A Doroti também está conosco. Agradecemos muito a presença de vocês aqui conosco e se sintam envolvidas com o nosso abraço, o nosso carinho e a bênção do nosso Pai Maior. Aproveitando, agora vamos fazer uma nova pergunta, que é da Maria Aparecida. Ela pergunta, podemos ter alguma revelação sobre as nossas existências anteriores através do sonho? Podemos, Cecília, ter alguma revelação? É os chamados insights? Oi, Maria Aparecida, obrigada pela pergunta, viu? Então, o sonho, né, ele tem um mecanismo, né, assim, admirável, né, de separação do espírito, do corpo, então ele é, assim, maravilhoso. Isso vem trazer várias impressões para a gente, né, às vezes de vivências, né, passadas, né, presentes, coisas que nos afligem, e no futuro, sim. Ele traz muita coisa para a gente, sempre, assim, com muito cuidado, né, se precaver, se preparar, né, e confiar em Deus principalmente. Repete a pergunta, Xavier, inteira, por favor. Então, a pergunta é assim, nós recebemos algum aviso, né, de vidas anteriores que nós tivemos através do sonho? Ah, sim, recebemos sim, mas é assim, muito sutil, né? Porque são lembranças que, na verdade, está no nosso inconsciente. Então, aquilo vem a aflorar, né, em nossas mentes, através do sonho, mas, assim, com o intuito do quê? Da gente se tranquilizar, para a gente se preparar melhor, para a gente tentar lembrar de que aquilo que a gente viveu em outras ocasiões, para trazer ensinamento, para daqui para frente a gente saber lidar melhor com essas emoções, para a gente aprender com aquilo, se tranquilizar, né? E levar a vida assim com mais leveza, e sempre aquilo, tudo que está arquivado em nosso perispírito, quando a gente consegue se lembrar de alguma coisa, quando os espíritos trazem isso para a gente através dos sonhos, que seja útil para a gente. Nada que fosse, assim, que não fosse útil, eles não trariam para nós, que nós pudéssemos nos lembrar, né? Porque Deus é bom, ele não permitiria que lembrássemos de coisas que não viesse a agregar nada. Então, coisas, fatos marcantes que ficaram em nosso inconsciente de vidas passadas, sim, eles afloram, mas para que a gente tire proveito disso para o nosso bem, para a gente melhorar em alguns aspectos, né? E também, por outras vezes, para a gente lidar de uma melhor forma com tudo isso, né? É para isso que serve também essas premonições e tudo, né? Para a gente fazer um bom uso de uma forma melhor, mais adequada, tranquila, né? E com muita confiança e fé em Deus, acima de tudo. Tá bem? Espero ter respondido.
Perfeito, Cecília. Muito obrigado pelas explanações. Se você me permitir, eu só vou fazer um adendo a essa sua explanação, que eu vejo que é muito importante. Muitas vezes, no nosso sonho, ele vem alguns insights que nós chamamos, que são relâmpagos, né? Que muitas vezes vem no sentido de nos auxiliar naquele momento que nós estamos passando mais aflitivo, por exemplo. Né? Ou quando estamos no momento de alegria, de euforia. Porque, normalmente, quando nós estamos no momento de euforia, é muito importante dizer que nós abrimos a nossa guarda, nós abrimos a nossa sintonia. E isso facilita por demais aqueles companheiros né, que sempre estão conosco, procurando uma brechinha para poder entrar na nossa mente. Então, assim, esses insights, quando vêm, seja no sentido positivo, seja no sentido não positivo, é sempre para nos deixar o alerta. Nós não temos lá no farol o vermelho, o amarelo e o verde? Exatamente. Se você está no verde, que é o alegre, se acende a luz amarela, é para você estar atenta. Se você está no vermelho e acende amarelo, para você ficar mais atenta ainda. Perfeito? Muito obrigado. E agora vamos a uma nova pergunta, que essa é uma pergunta muito boa, viu? Essa é feita pelo nosso amigo Aparecido. Ele diz assim, o que acontece com o meu espírito enquanto eu estou sonhando? Ele aí está preocupadíssimo. Será que o espírito sai correndo, não quer saber mais de voltar? Mônica, responde para nós. O que acontece com o nosso espírito quando eu estou sonhando? Olha que, de repente, o espírito pode até não querer voltar, né? Porque ele está liberto. Olha, coisa boa. Está lá no verdadeiro mundo. Cida, obrigada pela pergunta. Então, o que acontece? Quando nós nos desprendemos, tem a nossa emancipação da alma, nosso corpinho está ali, dormindo, tranquilo, se refazendo, se recompondo das energias diárias. O espírito, como já disse a Cecília, através das nossas orações, de uma leitura edificante, do nosso dia a dia, dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções, nosso espírito pode ir a lugares maravilhosos, pode ir trabalhar, estudar, auxiliar, aprender, vai a escolas do mundo espiritual, pode se juntar a outros espíritos que também estão encarnados, mas que estão no momento do sono e estão emancipados, desligados do corpo. Quando a gente diz desligado, gente, não é totalmente, não. A gente fica lá com um fio fluídico ainda ligado ao corpo. Esse desligamento total só ocorre quando desencarnamos. Então, quanto mais nos emancipamos, nos sentimos livres do corpo, nessas boas companhias, então nós temos muito trabalho a fazer, muita coisa a fazer no plano espiritual, no sentido de nos auxiliar e auxiliar o próximo e aprender. No entanto, também, dependendo das companhias afins, o nosso espírito pode ir para lugares mais tenebrosos. O Xavier fez esse comentário no início. Podemos ir para umbral, como é o entendimento da doutrina espírita, ou dentro de outras religiões, como purgatório. Lá podemos nos relacionar com espíritos, né? Pessoas, espíritos, que têm uma baixa vibração, que têm vícios, que têm comportamentos morais duvidosos. Então, tudo isso, o nosso espírito pode viver enquanto estamos desligados, ou seja, sonhando. Porque o sonho é a vivência do espírito no mundo espiritual, seja ele um mundo bom ou não. É isso que acontece com o nosso espírito. Ele está ali para... A gente sempre quer melhorar, né? Então, vamos procurar orar, fazer o bem, ter bons sentimentos no nosso estado de vigília, ter boas atitudes, bons sentimentos, que isso vai nos auxiliar a ter um sonho bom nessa viagem astral que fazemos todos os dias. Então, nós temos que vigiar, prestar atenção naquilo que o nosso espírito faz,
para que possamos ter bons sonhos e trazer ótimas impressões de lá para nosso dia seguinte. Perfeito, Mônica. Quero aproveitar a oportunidade e fazer uma colocação que a nossa amiga Monique Papa nos fez, que ela completa aquela explicação que a Mônica deu sobre nós prevemos o futuro. Ela citou aqui um fato que ocorre dentro da história e dentro da história do cristianismo, que é muito importante, eu vou ressaltar. Ela coloca a experiência de José do Egito, que teve a revelação dos 7 anos de seca e avisou ao faraó, através de um sonho, das 7 vacas gordas, 7 vacas magras, e conseguiu auxiliar estocando comida. Então, essa foi um dos sonhos futuros, né, que também exemplifica aquilo que a Mônica comentou. Né? E nós queremos aqui agora também exaltar a participação da Andréia Ramos de Oliveira. Muito obrigado, Andréia. Ela faz a seguinte pergunta: qual o motivo de sonhar sempre as situações ou momentos que a gente nunca viveu? Será? Ou cenários que nunca vivenciamos nessa vivência? E aí, Cecília? Oi, Andréia. Bom dia. Muito obrigada pela pergunta, viu? Então, será realmente que nunca estivemos naquela situação anteriormente? Será mesmo? A gente não sabe de nada, né? Muito provável que durante outras oportunidades, né, de reencarnação, estivemos, sim, vivenciando tudo aquilo, tudo. Aqueles lugares, aquelas pessoas, né? Então, é assim, lembra quando às vezes a gente fala assim que um déjà vu, que a gente, é como aquela situação que a gente parece que já passou ali em alguma ocasião, ou já esteve conversando os mesmos assuntos que a gente está com certas pessoas, a gente fala, nossa, parece que eu já conversei com você antes, que eu já estive nesse lugar anteriormente, e a gente sabe que impossível. Por exemplo, se eu acho que eu estive numa cidade, ou num estado, ou num outro país, e parece que já estive naquele lugar conversando com aquela pessoa, aquela determinado tipo de assunto, e eu sei que eu nunca estive lá mesmo, não nesta encarnação, mas com certeza sim, estivemos sim em determinados lugares, né, determinadas pessoas passaram sim por nossas existências anteriores, e nós não nos lembramos. Embora que tudo isso que aconteça, nada é porque tudo é permitido pelos espíritos, que nos lembremos agora, né? Realmente, para quê? Para que a gente nos aflore algumas ideias de como podemos vivenciar aquilo dali para frente, de como poderíamos agora ver aquela situação com os olhos que temos agora, os olhos da alma, né? Não digo os olhos físicos. Como é que a gente poderia ver com os olhos da alma aquela situação agora, nesse exato momento, nessa existência, aquela coisa que a gente já passou outrora, né? Talvez coisas que ficaram assim pendentes para talvez a gente destrinchar melhor agora, saber como lidar melhor agora com essa situação. Nada é por acaso, tudo também é com a permissão do nosso Pai, né, de estar acontecendo nesse momento. Por isso que acontece esses insights, esses déjà vu, né? E não é por acaso não, tá? É para ver como é que a gente vai lidar agora com essas emoções, com essas situações que, na verdade, ficaram assim imprimidas em nosso espírito, né? Porque o nosso espírito, ele não tem agora a idade dessa vivência só que nós estamos trazendo agora nesse momento no planeta. Ele tem a idade, sabe Deus, né, infinita de tantas outras existências. Só que o que ficou de muito importante para a gente, que teve uma relevância, realmente ficou no nosso íntimo, ficou ali impresso em nosso espírito, e ele, vez outra, ele vai e volta, que é para a gente tentar resolver melhor essas situações. Então, sim, a gente esteve, sim, talvez em determinados lugares, com determinadas pessoas em certas situações, que realmente esses insights, eles retornam para a gente, porque ainda é muito importante para a gente, para que a gente providencie de lidar melhor com essas emoções que trazem essas situações para nós hoje.
Tá bem, André? Obrigada, viu? Espero ter respondido, né? Se não, Xavier pode fazer alguma colocação, né? Obrigada. Muito obrigado, Cília. A sua resposta foi exatamente dentro dos parâmetros da pergunta, né? Perfeito. Parabéns, viu? Vamos agradecer também o nosso amigo Nivaldo Furlan, que é um que tem nos seguido constantemente. Muito obrigado, viu, Nivaldo? A sua presença é muito importante para nós. Formule a sua pergunta também. Você tem um bom sonho? Pergunte para nós, e nós teremos um imenso prazer em responder para você. Vamos agora novamente a uma pergunta do João Luiz. Destacando que o João Carlos também está conosco. Muito obrigado pela audiência, João Carlos. O João Luiz pergunta o seguinte: nosso espírito adquire um grau maior de liberdade durante o nosso sonho físico? Se sim, em que nos ajuda o nosso espírito essa maior liberdade? Mônica! Oi, João Luiz. Bom dia, meu querido. Bem-vindo. Que bom você estar aqui com a gente. Obrigada. Sim, sim, nós ficamos mais libertos do nosso corpo, o espírito se emancipa, se desdobra, fica livre, vai em vários lugares nesse desdobramento, faz viagens, conhece, conversa com outros espíritos, como eu já disse anteriormente, tanto encarnados quanto espíritos desencarnados, vai a escolas, vai a estudos, e isso nos auxilia na medida em que promove o nosso aprimoramento, o nosso aprendizado, né? Ele perguntou como é que isso pode nos ajudar, essa liberdade, né? É isso, né, Xavier? Isso. A liberdade pode nos trazer informações úteis para o nosso dia a dia. Pode nos trazer esclarecimentos em situações que estamos vivendo, pode nos trazer um certo conforto, respostas a algumas coisas, pode nos proporcionar condições de auxiliar aqueles que estão junto conosco. Por quê? Nós, quando estamos no plano espiritual, nós não estamos inertes, porque o espírito não descansa, ele está sempre ativo. E é nessa atividade, no bem, naquilo que é bom, que nós podemos evoluir. Como disse a Cecília, trazemos, às vezes, informações de vivências passadas, até para nos lembrar, nos alertar, olha o caminho que você está seguindo. A gente tem esses insights, essas lembranças. A gente acorda e fala assim, nossa, né? Que ideia! De onde veio essa ideia? De onde veio esse sentimento? Foi dessas viagens, dessa liberdade do espírito, que nós trazemos essas impressões. E se nós estamos com o nosso corpo físico equilibrado, nós estamos bem, nós vamos recordar disso e aproveitar dessa viagem astral que fazemos durante o sono, durante o nosso repouso. Então, é nesse sentido que é muito bom sonhar. O sonho é um medicamento. Os psicólogos, a psicoterapia, inclusive, quando a gente está fazendo uma terapia, os terapeutas pedem para que nós anotemos os sonhos, até para compreensão daquilo que sonhamos, para nos auxiliar na parte psicológica, emocional, porque traz de dentro do nosso subconsciente informações que nós precisamos liberar, para nos sentir aliviados. Então, em terapias, nós fazemos essa prática de anotar os sonhos e levar para o terapeuta para conversarmos sobre isso, porque são sentimentos, situações que estamos lá, está guardado, coisas do passado que precisamos, então, inclusive, rever, para que possamos ficar melhor. Então, é a oportunidade de melhorar também, a oportunidade abençoada que nós temos. O sono e os sonhos são terapêuticos, necessidades física, psicológica e espiritual. Parabéns, Mônica. Muito Obrigada, bem. Luiz. João Luiz. Muito bom, Mônica. Quero aproveitar e agradecer a esse número grande de pessoas que estão nos seguindo nesse momento.
A todos vocês, um abraço carinhoso, com muita luz, do nosso programa Amor e Luz. Quero aproveitar e destacar algumas dessas pessoas que estão nos acompanhando, que é o Antônio Carlos Cassis. Muito obrigado, Antônio Carlos. Também a nossa amiga Vera Lúcia, lá de João Pessoa, terra linda e maravilhosa. Muito obrigado pela sua atenção e por estar nos acompanhando. Vamos aproveitar agora, temos uma nova pergunta de uma nova companheira. É a Dri Paola. Ela diz: os sonhos são repetitivos nos mesmos lugares em que não conhecemos? Seria objeto de aprendizado e vivência não resolvidas? Boa pergunta, Dri. Maravilhosa. Será que nós recebemos esses insights? Porque são situações não muito bem resolvidas, Cecília? Oi, olha só, Dri, né? Dri, são situações recorrentes, né? Lugares que estivemos, sim, aquilo vem à tona, né? Porque ficou impresso em nosso espírito. Talvez, sim, situações que não foram tão bem resolvidas assim, mas, pelo contrário, às vezes, questões que tenham sido ou não resolvidas outrora, ainda ficou resquícios, né, para que a gente interprete dessa forma agora com uma outra visão, né, com outros olhos, né, da alma, como eu disse agora ainda há pouco, para a gente ver com outro jeito agora, como é que podemos lidar com essa situação, com essas emoções que traz para a gente, né, desses sonhos repetitivos? O que isso vem mostrar para a gente agora? O que a gente precisa acalmar a alma para a gente, dali para frente, para diante, tornar melhor essa situação, né? Como acalmar isso, né? Divaldo Franco, né, ele diz em algumas das palestras dele que nós podemos, assim, como se fosse ressonhar. Então, assim, é um exercício, né, não é simples até, não que seja difícil, né, mas, assim, podemos reprogramar nossos sonhos. Então, quando a gente pensa, através da prece, da oração, do religue, né, nosso com Deus, a gente pode, sim, pedir a Ele que nos auxilie nesse momento, para que nós nos acalmemos, né, e que essa situação, seja ela, tenha sido como foi o desfecho outrora, que dessa vez a gente pode pensar, já, assim, plasmando que talvez agora a gente já desse um final para essa situação, não finalizando essa situação, mas assim, reprogramando isso, que dessa vez a gente está sim aceitando essa situação, que a gente daqui para frente algum jeito, algum resultado bom, benéfico, há de se dar para essa situação, que nos acalmemos, que confiemos em Deus, com paz, né, com tranquilidade. Quando a gente faz isso com a nossa consciência, a gente já está dando um resultado bom, como se fosse uma conclusão para esse sonho que vem sempre afligir a gente. Então, é como se a gente resolvesse essa questão mentalmente, né, com tranquilidade, já dando uma conclusão boa, né, positiva para essa situação. Dali para frente, você vai perceber que você não vai ter aqueles sonhos tão aflitivos mais, porque você já trouxe a conclusão para isso, você já está vendo com outros olhos um resultado melhor, né? Assim, você já vai ter sentimentos melhores, mais acolhedores. A gente tem que acolher também a nossa dor da alma, né? Por que se assustar com essas dores? A gente não está conhecendo o assunto, então a gente se assusta. Mas que tal a gente acolher essa dor, esses, às vezes, a gente fala como se fossem os pesadelos, né, uns sonhos aflitivos, né, vamos acolher isso também, aceitar para a nossa vida, saber que isso não é, assim, um ponto final, não, isso é uma história, isso faz tudo parte do nosso arquivo, né,
Então, vamos assim, com carinho, acolhimento, né? Desejo de ter resolvido já essa situação que já ficou para trás e tirar o quê? Benefício com isso, proveitos, né? Experiências que a gente daqui para frente, a gente faça o melhor com tudo isso que a gente está vivenciando, tanto na nossa vivência aqui no corpo, quanto enquanto o corpo está lá descansando e durante o nosso espírito, tá certo? Obrigada, viu, pela pergunta. Muito obrigado, Cecília. Parabéns pela resposta. Nós estamos agora já nos encaminhando para o final do nosso programa. No entanto, nós temos 2 perguntas e que nós estaremos respondendo. No entanto, eu quero ainda agradecer do fundo do coração a participação da Cleide Gelsomini, Flávio Pereira Sampaio, Regis Moraes, Jorge Martins, Maria Marta Cassiolo, André Pastorati e a Nancy Menezes, também aqui conosco, presente, fazendo a sua pergunta. E temos também o Edmilson Ferreira dos Santos, a Gisele Menezes da Cunha, João Guilherme da Silva, Rosana Maria Prignolato e Gisele Nobre. Sintam-se todos abraçados pela equipe Amor e Luz. Vamos, então, às 2 perguntas finais. Nós temos aqui uma pergunta da Dorothy, que ela diz o seguinte: tenho sonhos nítidos, coloridos, sinto como se estivesse presente. Às vezes, chega a me dar ou me assustar. Como é que é isso, Mônica? Oi, Dorothy. Que bom que você está aqui, minha querida. Bem-vinda. Feliz com a sua participação. É uma grande amiga. Obrigada. Dorothy, sonhar colorido é sonho espírita. É o sonho do espírito. Quando nós temos o sonho verdadeiro, o real sonho espiritual. Quando vamos para o mundo dos espíritos, para o plano astral, para a espiritualidade, e lá encontramos pessoas conhecidas, que lembramos ou não, trabalhamos, como eu já disse, estudamos, temos os pressentimentos de coisas que podem acontecer no futuro, tudo colorido. Esse é o sonho real. O Doutrina dos Espíritos nos explica isso. Divaldo também, em uma outra palestra, a Cecília já citou ele, fala também que sonhar colorido é o sonho do espírito, é o sonho espiritual. O sonho que não é colorido, o sonho preto e branco, ele está mais ligado ao animismo, ao nosso dia a dia, às nossas impressões físicas. Talvez aquele sonho mais agitado, aquele sonho mais picotado, que a gente tem em pedaços fragmentados. Então, esses sonhos são em preto e branco por estar ligado mais ao animismo. Não nos desligamos totalmente do corpo físico. Não que precisamos nos desligar 100% do corpo para sonhar. O espírito, ele aproveita cada momento de desligamento, de sonolência, e nós conseguimos sonhar. Mas nesses sonhos completos, coloridos, que nos trazem essas sensações que ficam conosco durante todo o nosso dia, são sonhos espirituais, de viagem realmente astral, e que nós devemos aproveitar. E se precisar, anota, vamos tratá-la numa terapia, conversar com o terapeuta, vamos entender por que do colorido, por que do preto e branco, porque a parte científica também é importante nesses tratamentos, e a gente precisa levar isso também para uma terapia, caso os sonhos estejam nos incomodando. Mas pela sua pergunta, me parece que são sonhos bons, então continue assim, orando, se preparando, tendo bons pensamentos, bons sentimentos e bons sonhos. Um grande beijo para você. Maravilha, sonhos. Sonhar não custa nada. Vamos, então, à última questão que nós estaremos colocando nesse programa de hoje, e eu vou passar isso para a Cecília. Quem está fazendo a pergunta, Cecília, é a Nancy Menezes dos Santos. Esses sonhos com lembranças do passado são os sonhos chamados reflexivos? Quer dizer, serve para refletirmos no momento presente, tendo como base situações que ocorreram no passado. É isso?
Oi, Nancy, sua linda! Que bom responder uma pergunta sua, Nancy. Obrigada. É sim, Nancy, é refletivo, né? São situações que já passamos, sim, e que ficaram, assim, muito latentes em nosso espírito, muito marcantes, né? Seja sonhos bons ou difíceis, né? Não tem problema de situações diferentes, né? Eles são, sim, para a gente trazer reflexão para a gente, né? Para a gente aprender um pouquinho com isso, como eu te falei, para a gente ver com os olhos da alma agora de uma outra forma, daqui para frente, como que a gente vai lidar com as emoções que esses sonhos trazem para nós, né? Isso tudo é importante para a gente, para enriquecer a vivência da gente, né? É para isso sim, Nancy, tá bom? Eu espero ter respondido sua questão. Tá bem? Obrigada, um beijo. Muito bem, Cecília. Queremos ainda ressaltar aqui a presença e nos acompanhando da Isabel Sorbara e do Gilberto Andreata. Um abraço, amigos! E queremos também aqui ressaltar a presença, né, de que está nos assistindo, do Antônio Cassis. Muito obrigado, Antônio Cassis. Sua presença é muito importante para nós. E fazendo um desfecho final, gostaria de falar um pouquinho sobre a questão dos sonhos coloridos e o preto e branco que a Mônica acabou de esclarecer agora. Xavier, depois, se eu pudesse fazer uma observação também, tá? Rapidinho, viu? Perfeito, perfeito. Então, os sonhos coloridos e o preto e branco que a Mônica falou, ela foi muito feliz nas suas colocações, né? E quando foi dito lá no início do programa a necessidade de nos prepararmos através de uma prece, de vibrações para dormir, isso facilita, né, no plano espiritual, a vinda de sonhos coloridos, sonhos deliciosos, aqueles que nos provocam sensações lindas e, muitas vezes, desejos lindos. O preto e branco, como é uma coisa que nem sempre é boa, não vamos ressaltar aqui, mas eles ocorrem os pesadelos. E eu vou dar um exemplo muito claro dos pesadelos. Quando você está dormindo, e cada um de nós já passou por essa situação, é muito comum você estar dormindo e, de repente, você acorda com o solavanco do nosso espírito retornando para o corpo. O que é isso? Muitas vezes, o nosso espírito se deparou com uma situação conflitante, difícil, e ele, nada bobo, corre direto para o nosso corpo. E ele vem bruscamente e nos provoca aquele solavanco, né? Que às vezes acontece e nós não sabemos por quê. Você estava dormindo tão tranquilo, tão sereno, a sua matéria estava lá sossegada e o espírito voltou para a matéria com muita rapidez. Perfeito? Em fazendo isso, nós gostaríamos novamente de agradecer a todos e antes de fazermos o fechamento do nosso programa, eu quero passar a palavra para a Cecília, para ela fazer as suas considerações finais, e depois passo para a Mônica também. Cecília, suas considerações e faça a sua observação agora. Sim. Eu vou fazer uma observação, Xavier, se me permite, né, a respeito dos sonhos das crianças, né, que hoje não houve perguntas para isso, né, as crianças, normalmente até os 7 anos de idade, elas ainda estão, vamos dizer assim, um pezinho ainda na espiritualidade. E como é que devemos agir quando a criança acorda assustada, reclamando que teve um pesadelo, um sonho que não está muito bom? Como é que a gente pode ver essa situação? É assim, provavelmente, esse espírito dessa criança, ela está talvez com dificuldade ou amedrontada de não dar conta nessa existência de coisas a fazer, né, a cumprir coisas que ela talvez combinou lá na espiritualidade e ainda ela está se sentindo insegura. Então, através do sonho, ela apresenta essa inquietação e, às vezes, se dá até conta de pesadelos, sonhos assim que não estão tão bons. Então, o que o pai, uma mãe, alguém que está cuidando dessa criança, como é que ela pode ajudar nesse sentido? Quando a criança tem um pesadelo, acorda assustada, o que a gente pode fazer? Uma terapia, né? O toque do amor, a terapia do amor nesse momento, terapia da calma, né? Auxiliar essa criança da forma que acalmando-a, né?
a criança vai falar, eu vi isso, aconteceu aquilo. Sim, aconteceu. Você talvez tenha visto, sim, alguns amiguinhos que te gostam muito, que estavam com você. Nunca desmentir a criança, nunca falar que ela não aconteceu nada, que aquilo não houve. Não pode, aquilo houve, aconteceu sim. Então, acalmá-la, que isso não volta a acontecer, que é para ela ter tranquilidade, né? Calma, que o papai está aqui, a mamãe está aqui vigiando o seu sono, né? Até você dormir novamente. Agora você vai ter mais tranquilidade para dormir. Eu vou ficar aqui vigiando, depois eu vou para o meu quarto e durmo tranquilamente. Nesse momento, o que a mãe e o pai podem fazer também? Gente, o passe, né? Jesus não falou para a gente que a gente pode tudo através da oração? A gente pode pedir a Deus as bênçãos, tudo que a gente acha que for, né, que é permitido por Deus naquele momento. Então, aplicar um passe nessa criança, isso nada mais é que imposição das mãos, o amor que vai emanar, aquela energia que tem dentro de você, o amor de mãe, de um pai, de uma pessoa que está cuidando naquele momento, é imprescindível, é muito importante, né? Vem do fundo da nossa alma. Então, assim, aplica um passe na criança, traga calma para essa criança, tranquilidade, né? E também é importante, no momento que essa criança estiver dormindo, nos primeiros momentinhos do sono, pode sim conversar com esse espírito, com essa criança, dizendo para ele que sim, ele foi muito bem recebido naquela família, naquele lar, ela é muito querida, muito amada, foi muito desejada, e que ela não está só, né, assim, não está só, tem a presença dos bons amigos espirituais, tem os familiares que estão ali apoiando, que nessa jornada da vida dela, ela sempre vai ter a companhia de almas boas, sabe? Que vão conduzi-la, que vão auxiliá-la nos momentos bons e também nos difíceis, que ela se tranquilize, e isso, realmente, eu creio muito em Deus, eu sei que isso é verídico, e isso procede, isso vai acontecer, tá bem, gente? Terapia do amor, acima de tudo, tá bem? E a consideração também, né, que eu gostaria de fazer. Essas considerações são do Divaldo Franco, na verdade. Sonhar faz bem. Procuremos, antes de dormir, introjetar orações, boas ideias, bons pensamentos, leituras edificantes e durmamos em paz, para que o Senhor nos conduza ao seu reino. Obrigada, gente. Que todos tenham um final de semana abençoado, tá? Jesus acompanhe a todos. Muito obrigado, Cecília. Muito obrigado pela excelente explicação. Mônica, viu? E diria assim, esse tema, sonho de criança, daria um programa só para falar sobre isso, né? Aproveito a sua explanação e mando essa explicação para uma amiga minha chamada Paula. Paula, isso que a Cissa falou é para você. E agora vamos às considerações finais da Mônica. Oi, gente. Muito obrigada. Foi uma delícia estar aqui. Espero que nós tenhamos conseguido esclarecer um pouco a questão dos sonhos a todos que estão conosco, e nós também aprendendo aqui, estudando, conversando, trocando essas ideias. Agradecer a Deus, agradecer a Jesus, aos amigos espirituais que permanecem sempre conosco, e que possamos, como sempre dizemos aqui durante todo o programa, orar, cuidar dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções, para que tenhamos bons sonhos que nos auxilie a nossa evolução espiritual, o nosso crescimento moral, o nosso aprimoramento, porque eles são uma terapia, tanto espiritual, e que também pode ser tratada, como eu disse aqui, na terapia com os nossos terapeutas, psicólogos, mas que possamos aproveitar cada um desses sonhos bons que tenhamos. Como diz o Xavier, sonhar não custa nada, mas custa o nosso coração fazer a nossa boa parte para que tenhamos ótimos sonhos. Um ótimo final de semana a todos e até uma outra oportunidade. Um grande abraço a vocês. Muito obrigado, Mônica. E assim partimos para o término do nosso programa. Infelizmente, teríamos ainda muitas perguntas a responder e agradecemos novamente a participação de todos esses amigos que estão aqui nos abraçando, nos envolvendo com o seu abraço de luz, assim como Jesus. Muito obrigado pela participação de todos. Nós ficamos muito felizes. E, ao acordar, também faça uma prece de agradecimento pela noite maravilhosa que você teve.
Verdade. Que assim seja. Graças a Deus. Até uma próxima oportunidade. Gratidão. Bom final de semana a todos. Que assim seja. Graças a Deus. Tchau.